Olá, galera, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Então, olha só, hoje a gente vai para a nossa segunda aula, tá? De histologia vegetal. Então, vou começar a aula aqui com vocês com um esqueminha para a gente relembrar que nós já vimos e o que nós vamos ver hoje, ok? Então, olha só, nós já vimos essa parte aqui dos meristemas primários. Lembrando que meristemas, né, são tecidos com células ainda jovens, células indiferenciadas. Se a gente puder comparar, como eu sempre falo, a gente pode comparar com as células tronco, animais, tá? E da onde isso vem? Então, a gente tem, lembra, aqueles meristemas apicais, que podem ficar tanto no ápice, por isso apical, do caule, quanto lá na pontinha da raiz. E dali é que vão surgir, né? Ele vai dando origem aos outros tecidos, tá? E aí a gente tem os tecidos, os meristemas primários, tecidos primários e depois tecidos secundários, que já são os tecidos muito diferenciados, ok? Então, olha só, a gente tem aqui o meristema apical, que ele vai se diferenciar em três. A protoderme, tá? Que vai dar origem à epiderme, que a gente vai ver. O meristema fundamental, que ele geralmente fica ali no meio da planta, que vai dar origem aos tecidos de sustentação, de preenchimento. E o procâmbio, tá? Que vai dar aos tecidos vasculares da planta. Aí, tranquilo. A protoderme, ela vai dar origem à epiderme, tá? Que a gente vai ver hoje, hein? Agora. E o meristema fundamental, os tecidos de preenchimento, de reserva, de armazenamento, de sustentação, que é o esclerengue. O procâmbio, aqui, como eu falei, aos tecidos condutores, xilema e floema. Hoje nós vamos ver os tecidos já secundários, porque a gente viu o seguinte, que o parênquima ele tem função de voltar. Por exemplo, se um parênquima ele pode voltar a ser um meristema, ele volta, né, a ser um pouquinho indiferenciado, ele já se diferenciou, mas ele consegue voltar. E aí, quando ele volta, ele dá origem ao meristema secundário. Esse meristema secundário vai dar origem ao filogênio, que nós já vimos, que para dentro ele vai formar a filoderme e para fora o suber, ao câmbio interfascicular, que são os tecidos condutores secundários, tá? Que fazem espessura da planta. Então, só para relembrar, tecido primário, a planta geralmente ela é preenchida por dentro e cresce na vertical, tá? Tecidos secundários, ela cresce na horizontal, ela ganha espessura, ok? Então, vamos lá começar a ver isso aqui. Então, olha só, vamos ver a epiderme. Então, a epiderme, ela toma origem na protoderme, como nós já vimos, e ela é um tecido de revestimento, assim como nossa epiderme, ela vai revestir, né? Os órgãos como raiz, caule, frutos e assim por diante, folhas. E geralmente, o que diferencia da nossa, ela é formada por uma única camada de células. Só que ela tem várias estruturas que são encontradas ali nela, várias estruturas que estão presentes na epiderme. Então, olha o nosso esquema aqui, ó. Aqui a gente tem um corte de uma folha, tá? A epiderme seria essa parte aqui, tá? Que a gente chama de epiderme superior, a parte de cima mesmo da folha. E aí, na epiderme, a gente tem várias estruturas que estão presentes, que é a cutícula, que a gente vai ver, que ela serve como proteção de impermeabilizar a planta, né? Ela faz com que a planta perca menos água. Geralmente, a cutícula, ela está presente numa forma... Você pinga uma gota de água na folha e aquela água não penetra, porque essa cutícula, ela é hidrofóbica. Então, ela não deixa a água penetrar e também não deixa a água em excesso sair. Temos também os estômatos, que geralmente, na maioria das plantas, principalmente plantas aqui do nosso clima, tá? Estão na face inferior da folha, ok? Isso tem um porquê, né? Para evitar faz com que as plantas
façam a troca gasosa delas, né? Mas evita com que ela perca água também mais do que ela já estaria perdendo pela evapotranspiração. Porque se eu tenho estômago aqui em cima, a incidência luminosa aqui em cima é maior do que aqui embaixo. Então, aqui ficaria, inclusive, ela receberia mais calor, ficaria mais quente, tá? Perderia mais água ainda. Então, por isso que os estômatos ficam aqui embaixo. A gente vai ver depois como é que é o estômago. Os tricomas, tá? Que tem vários tipos, mas a principal função deles é proteger e reter água. A gente tem tricomas, né? Que são pelos que são absorventes, temos pelos que atraem, né? Eles têm um néctarzinho que atrai agentes polinizadores, tá? Tem uns que servem para proteção, ok? Os hidatódios, que é o que fazem, né? Que são estruturas que fazem o fenômeno da gutação, que nós vamos ver, que é quando a planta recebe muita água, assim, então ela elimina um pouco de água também. Isso é o que a gente vai ver que acontece às vezes, muitas das vezes, assim, que fica até aquele orvalho por cima das plantas, que a gente chama, porque elas estão fazendo gutação. Então, fica aquela umidade ali por cima das plantinhas, quando a gente vê naquela grama e tal. E as glândulas, que são de atração para polinizadores e proteção, que podem ficar nessa epiderme, tá? Tanto no caule, nos frutos, nas folhas, ok? E aí, a primeira estrutura que a gente vai ver desse epiderme é a cutícula, né? Que, como eu falei, é uma camada lipídica que deixa a planta hidrofóbica, tá? Então, ela é uma camada de cera, lembrando que cera é um lipídio, que fica aqui em cima da epiderme, tá vendo? É uma camada que essas células produzem e fica aqui na epiderme da planta, tá? Tanto na superior quanto na inferior também, embaixo. Os estômatos, tá? Como eu falei, eles ficam por baixo. E eles possuem cloroplastos que ajudam, né, que fazem, né, a fotossíntese. E aqui, essas estruturas, os estômatos, a gente tem uma outra imagem aqui, tá? Então, os estômatos são o seguinte, como é que eles funcionam? Eles têm função de captar CO2 e eliminar o oxigênio, ok? Troca gasosa das plantas. Então, como é que funciona isso aqui? Nós temos aqui o estômato é a estrutura, ok? E esse estômato, gente, é toda essa estrutura aqui. Esse buraquinho aqui a gente chama de estilo, ó, tá? E essas células aqui nós chamamos de células guardas, né? Que elas guardam a entrada, por isso células guardas ou células estomáticas. E em volta as células companheiras, ok? O que acontece? Quando esse estômato ele abre e fecha, abre e fecha, ok? Ele tem a função. Então, dependendo da quantidade de fotossíntese ou da hora do dia que essa planta vai estar fazendo, ele vai estar aberto ou fechado. E o fato dele abrir ou fechar, a gente vai ver, isso é uma requisição hídrica, tá? Quando ele está aberto, essas células absorvem água e elas aumentam de tamanho, então vai fazer com que ele abra. Quando ele está fechado, elas murcham, elas estão perdendo água, quando ele vai fechar, né? Elas murcham e ele fecha, tá? Então, para abrir, elas ficam túrgidas. É tudo por osmose, ok? Para fechar, elas perdem água, ficam murchas e ele está fechado, ok? O outro são os tricomas. Aqui eu botei alguns, ó. Tricomas são pelos que auxiliam na redução ou na perda de água, tá? E servem para proteção também. Aqui a gente tem um exemplo de tricoma. O hidatódio, tá? Elimina o excesso de água do interior da folha, como eu falei. Às vezes a planta absorveu muita água e ela começa a colocar, ela tem umas estruturazinhas que vão formando as bolinhas ali em cima, fica até bonito, assim. É uma função para eliminar o excesso de água da planta, tá? E glândulas, que são tricomas especializados. Como eu falei, a gente tem vários tipos de tricomas. Um deles
são tricomas que atraem agentes polinizadores, como a gente pode ver aqui no número 3, ok? Agora, como é que fica esse epiderme nas raízes? Tem pelo absorvente pra caramba, e o que vai fazer com que aumente a absorção, porque às vezes, o que acontece? A raiz, às vezes não, né? Ela absorve para os pelos, dos pelos para a epiderme e assim por diante. Porque às vezes a raiz ela é grossa, então a gente sabe que a osmose, como é um processo de fusão, ela ocorre a curtas distâncias. E às vezes você tem uma epiderme, que às vezes, mesmo uma camada, ela é grossa. Então, tem esse pelo fininho, que você reabsorve água ali e sais, e assim vai passando de célula para célula, ok? E isso facilita muito na absorção de água da planta, esses pelos absorventes na epiderme das raízes. Com certeza vocês já viram aí algumas raízes de grama que você pega, puxa, ela tem espelhinhos absorventes que ficam ali, às vezes até terra grudado neles. Isso é para absorção de água. Porque às vezes esse epiderme, por estar dentro da terra, ela tem uma parede celular um pouquinho mais grossa e tal, então diminui a absorção. Quando você tem os pelos, aumenta essa absorção, ok? Bom, aí depois a gente tem a periderme, tá? Essa periderme, ela já tem, a gente fala que ela tem um tecido vivo, só que ela só existe em gimnosperma e nas angiospermas, que são do grupo das dicotiledones, das plantas que tem aquelas... A raiz é uma raiz principal, o caule ele tem xilema e floema organizado, tá? As folhas têm aquelas nervuras difusas, então essas são os dicotiledones. Então, esse tecido aqui, especificadamente, a periderme, ela está presente nas gimnospermas, que são os pinheiros, e nas angiospermas, só nas dicotiledones. Toma cuidado com isso, tá? Então, por quê? São típicas de plantas que apresentam crescimentos secundários. Dicotiledones fazem crescimento secundário, ok? E tem 3 camadas: filogênio, filoderme e suber. Isso aqui nós já vimos, tá? Só que a gente vai unir essas 3 camadas agora e vai chamar de periderme. Fica abaixo da derme. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O filogênio, que tá aqui no meio, mas eu tô em cima aqui, vocês não estão vendo, tá? Ó, o filogênio, que tá aqui, essa camadinha aqui no meio, aqui, ela vai para fora formar o suber e para dentro vai formar a filoderma, né? Isso tudo vai compor, no caso ali, a periderme da planta, tá? Principalmente de caule. E aí, quais são essas estruturas que existem na periderme? Uma vocês com certeza já viram, mas assim, nunca pararam para pensar que era isso, óbvio, né? As lenticelas. Com certeza já viram galinhos de planta que tem esses pontinhos assim, né? Ou então caules mais robustos que têm essas aberturas. Isso são aberturas que vão permitir a circulação de ar. Por que isso? A gente vai ter essa última camada aqui, principalmente o suber, de células mortas, células muito lignificadas. Então, as células que já não conseguem transportar substâncias entre elas. Primeiro, porque elas estão mortas, e segundo, que elas têm a parede celular muito espessa. O que vai acontecer? Preciso ter circulação ali de ar. E aí, por onde esse ar sai? Pelas lenticelas, ok? E que a gente chama de ritidoma, que é a periderme morta, que é a descasca, que é a casca da planta, tá? Que quando a planta morre, solta aquela casca. Isso aí é um ritidoma, ok? E a parte da periderme, que é o tecido vivo, tá? Desculpa, que ainda é tecido vivo, né? Que a gente estava falando ali, ó. A periderme, então, ela é composta de suber, filogênio e filoderme. O suber, que é um tecido morto, faz parte da periderme. Então, o suber, que é a parte aqui que fica o retidioma, a parte mais da casca, que a gente chama de casca, tá? Que é essa parte aqui, é a única parte que é da periderme que é de tecido morto,
tá? E agora a gente vai ver os tecidos que são condutores. Vamos ver primeiro o floema, que a gente também pode chamar de líber. Lembrando que, isso já foi discutido, floema é tecido vivo, xilema é tecido morto, ok? Porque o xilema ele tem que transportar água e sais minerais. Se ele é um tecido vivo, ele vai absorver essa água e esses sais e não vai chegar nas partes mais altas da planta. O floema já carrega a seiva elaborada, os açúcares produzidos na fotossíntese. Então, essas células têm que estar vivas, né, para dissipar isso pela planta toda. Então, ela vai fazendo isso por transporte ativo, por difusão facilitada, dependendo do órgão da planta ou do tecido em que ele está liberando esse floema, ok? A origem é o procâmbio, câmbio de comunicação, então você vai lembrar de vasos comunicantes, de vasos condutores, tá? A função é conduzir, no caso do floema, a seiva elaborada, como eu falei, e ele é composto também por alguns elementos. Então, o floema são os elementos de tubo crivado, tá? O que seria isso, galera? Na parede celular, a gente tem buraquinhos, esses orifícios, aonde ajuda a passar essa seiva, ok? A gente tem nas gimnospermas e nas pteridófitas células crivadas, as células inteiras todas as células são furadas. Nas angiospermas são tubos crivados, tá? Tem uma mudança assim de nome. Agora, elementos de tubo crivado são células anucleadas, tá? E sobrevivem essas células aqui sobrevivem às células companheiras, que vão passando nutrientes, proteínas e enzimas para essas células aqui, elas não têm núcleo. E as células companheiras são nucleadas, como a gente está vendo aqui, e fornecem todas as substâncias para os elementos de tubo crivado, tá? Então, lembrando, gimnospermas e pteridófitas, células crivadas, e tubos crivados em angiospermas, ok? E o xilema, ele é um tecido morto, como eu disse, porque ele precisa transportar os minerais. Se essas células estiverem vivas, elas vão absorver isso. E eles têm origem também no procâmbio, junto com o floema. E tem alguns elementos que a gente chama, os tipos, né? Que são os elementos traqueais, células mortas, porque a parede celular é muito lignificada, é muito grossa, então não tem como ter troca, as células acabam morrendo, desculpa. Não tem núcleo, citoplasma ou organelas, eles não têm, são como se as células estivessem ocas, tá? Então, dispostas em fileiras. E aí, a gente tem os elementos de vasos, que são presentes só nas angiospermas, tá? Que são de maior calibre e tem perfurações. Tem uma perfuração única aqui, desculpa, tá? E os traqueídeos, que estão em todos os grupos vegetais que apresentam vasos condutores, então, de pteridófitas para cá, que são de menor calibre e apresentam várias perfurações. Aqui, a água entra por aqui e sai por aqui. Aqui, a água pode entrar e sair por qualquer caminho, por qualquer pontuação dessa, ou perfuração, tá bom? E aqui é só para mostrar, né, como que essa ocorre. Então, olha só, absorção de água e sais minerais, que é a seiva bruta, vai passando aqui e vai para a planta para fazer fotossíntese, que precisa da água para fazer fotossíntese, e também transpiração. Quanto mais transpira, mais absorve água. Vamos lembrar disso. Quanto maior a transpiração, maior a absorção de água, ok? E, em contrapartida, o floema, que vai carregar aqui pelo verdinho, tá vendo? Esses produtos que foram produzidos na fotossíntese, né? A seiva elaborada, os açúcares, e vai ser distribuído no sentido contrário ao da seiva bruta, do xilema, tá bom? Então, gente, é isso, tá? A gente fecha aqui a nossa parte de histologia vegetal. Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo.